Bom dia, igreja. Meu nome é Elias Yarmalavicius. Eu sou pastor do Ministério Infantil. Quem esquecer meu primeiro nome pode me chamar por Yarmalavicius, eu não ligo. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. E eu sou grato a Deus por esta igreja, pela equipe de voluntários que nos ajuda lá no infantil, que é uma equipe maravilhosa. Então eu sou muito feliz estar aqui com vocês nessa manhã. A primeira coisa eu quero agradecer, porque recentemente nós fizemos a campanha Connect Kids. E a nossa intenção, o nosso projeto é informatizar a recepção e criar uma sala no maternal para as mães poderem adaptar suas crianças pequenininhas, as mães que estão se achegando na nossa igreja. E nós conseguimos atingir a nossa meta, o nosso objetivo, e nós já estamos na fase de implantação. Então, eu quero dar o meu muito obrigado a todos vocês. Eu quero começar lembrando um pouco, o nosso tema hoje é de geração para geração. E eu quero começar lembrando um pouco da minha infância também, igual fez o Felipe. Eu cresci numa casa onde a minha mãe sempre foi batista, evangélica, e meu pai não. E o meu pai era contra a minha mãe nesse sentido. Ele não queria que a minha mãe fosse à igreja. Então, a minha mãe ela fez um combinado com uma amiga dela, uma senhora chamada Dona Wilce. E a Dona Wilce, ela passava na minha casa e pegava eu e os meus irmãos e levava a gente desde pequenininho para a igreja. E ela ia toda animada para a igreja e ela era minha professora de escola dominical. Eu vou cantar uma musiquinha aqui, só para dizer que eu lembro a musiquinha que ela cantava quando ela me levava para a igreja, tá bom? Eu não sou igual o Felipe Magalhães, nem como a Jade, assim, essa galera, mas eu vou fazer o meu melhor, tá bom? Ela cantava assim, ó: hoje é domingo, vou me aprontar, e o meu vizinho vou convidar, para combater contra todo o mal, na escola dominical. Alguém conhece a música? Oh, tem um povo mais velho aqui, né? E aí ela ia com o carrinho dela, aí ela fazia o bibi fonfon, tem uma parte da música que fala bibi fonfon, aí ela ia lá na buzininha lá, né? Aí ela fala, tem uma parte que eu acho meio politicamente correta a música, ela fala assim, ó: quem está na frente é melhor se afastar, na hora eu vou chegar. Aí ela dava uma acelerada, né? Ela levava a sério essa parte, fala, sério? Aí ela passava nas lombadas mais fortes para a gente dar aquele salto no carro. Não sei se ela precisou fazer manutenção depois, mas ela fazia isso. E assim eu cresci ouvindo a palavra de Deus. Graças à minha mãe, que mesmo sendo boicotada pelo meu pai, minha mãe ela fez de tudo para que eu pudesse crescer na igreja, né? A minha mãe está aqui hoje com a gente aqui também, né? É a Dona Florinda. E aí, eu queria ler um versículo com vocês, né? Tá lá em Deuteronômio 4:9, que diz assim, ó: apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. A Bíblia, ela ensina, ela enfatiza, ela é clara que nós devemos deixar o nosso legado, as nossas experiências com Deus e o nosso conhecimento. O legado é aquilo que a gente deixa quando a gente sai de cena. Você não precisa morrer para deixar um legado. Quando você sai de cena, às vezes na vida de alguém, às vezes você já deixou uma marca, você já deixou um legado. Às vezes a vida, pessoas se apresentam como garçons. Eles vêm, nos servem,
Aí de repente vem outro e nos serve também, e a gente também é garçom na vida das pessoas. E a Bíblia, ela diz para nós ensinarmos, passarmos não só o nosso conhecimento, mas também as nossas experiências, a nossa vivência. Esse versículo fala das coisas, para a gente não esquecer das coisas que os nossos olhos, que os seus olhos viram, conserve-nas na memória por toda a sua vida. Fala de nós levarmos adiante aquilo que os nossos olhos viram, as nossas experiências visíveis e reais, para os nossos filhos, para a próxima geração. A Bíblia, ela é clara nesse sentido, sobre um aprendizado que começa na nossa casa, uma espiritualidade que vem da família. E nós não ensinamos só o que sabemos, nós ensinamos o que sabemos, o nosso conteúdo bíblico, mas nós geramos aquilo que nós somos. Nós precisamos vivenciar a palavra para nós podermos deixar a palavra. Porque estamos aprendendo e absorvendo o tempo todo. Só que nós temos a verdade de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos mandamentos de Deus. Deus nos deixou coisas para nós passarmos adiante, da quais nós não podemos negociar, nós não podemos abrir mão para perpetuar o legado que Deus nos deixou. Deus nos comunica algo para nós, para a nossa segurança, para a nossa paz, para que a gente possa passar adiante. E temos que trazer para a participação da nossa fé aqueles que estão mais próximos da gente. E eu sou ministro de crianças e eu valorizo muito o ministério infantil, mas eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês, que o ministério infantil, ele é um parceiro, ele está para caminhar junto com vocês, mas a espiritualidade, esse legado, ele não foi deixado para o Vila Kids, ele foi deixado para você, para a sua casa, para o seu lar, para o lar que o jovem ainda vai formar. Vocês são os principais, o protagonista em levar adiante esse legado. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós percebemos que toda a família fazia parte do culto. Eu vou ler um texto de Êxodo para vocês, 12, 26 a 27. Quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa esta cerimônia? Responda-lhe, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Aqui fala de crianças participando de uma cerimônia na casa, comendo a carne do cordeiro, mastigando as ervas amargas, experimentando o purê que lembrava os tijolos do Egito, o amargo para lembrar do sofrimento da escravidão, e o cordeiro para lembrar o dia do livramento do Senhor. E as crianças estavam juntas, estavam todos em família, experimentando, tendo as mesmas sensações, vivenciando junto aquele momento em família, para que eles pudessem captar aquela mensagem, e assim levar adiante. Nós devemos experimentar a nossa fé, uma fé visível, e essa nós devemos repassar. Jesus, ele estava ensinando o tempo todo. Qualquer coisa era motivo para um ensinamento. Uma moeda para ser entregue como imposto. Uma criança que estava passando, quem não se tornar como uma dessas crianças?
Na hora de alimentar uma multidão, ele pedia para alimente a multidão. Jesus, ele ensinava no dia a dia com a sua própria vida. Ele ensinava pela forma que ele vivia. Nós não devemos só ensinar a nossa religião, só as nossas tarefas religiosas, o nosso domingo, vamos vir à igreja, vamos ler a Bíblia e dar o dízimo. Está tudo correto, tudo maravilhoso, é isso que Deus nos ensina, mas a gente também ensina na nossa caminhada do dia a dia. Nós estamos sendo observados, nós devemos repassar esse conteúdo o tempo todo. É tipo Karate Kid, lembrando o filme, tá, gente? Karate Kid tem o Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi, para ensinar o Daniel San a lutar, ele ensinava o Daniel pintando, assim, ó, vai pintando. Aí aos poucos ele já estava no movimento. Não sei se vocês lembram do filme. O mais recente lá, o menino tinha que tirar o agasalho e colocar o agasalho, tirar o agasalho e colocar o agasalho. Aí ele foi ficando mais ágil e ele foi aprendendo com a vida, com as experiências. É por meio das nossas experiências que a gente repassa. É por meio da nossa vivência com Deus que nós ensinamos. Nós ensinamos a palavra de Deus, o conhecimento, os versículos, a decorar os versículos, a conhecer a palavra, o significado da palavra. Mas também nós ensinamos a nossa vida cristã. E nem sempre é fácil transmitir, entregar, transferir a nossa vivência para a próxima geração. Às vezes é uma característica da própria geração é rejeitar o legado, como uma não aceitação de uma forma já pré-estabelecida, numa ânsia pela inovação, ou numa busca desenfreada pelo infinito, destruindo tudo que está de antemão estabelecido, ainda que esse possa ser saudável. Vivemos dias de uma sociedade líquida, onde aquilo que é valorizado é a próxima novidade, é o próximo telefone, é o próximo iPhone, é o próximo filme, é o próximo tudo. Vivemos numa ânsia pelaquilo que é de novo, mas muitas vezes desprezamos aquilo que foi feito e entregue por Deus. Valores como família, casamento, têm sido questionado, têm sido bombardeado por ideologias que desconstrói aquilo que Deus deixou. E nesse sentido nós precisamos estar firmes e seguros das nossas convicções, do que aquilo que é casamento, do que aquilo que é família, para que a gente possa manter de acordo com o que a palavra de Deus nos ensinou, e assim passar adiante. Valorizarmos as nossas raízes, valorizarmos aquilo que Deus nos deixou, sem negociação. E a Bíblia, ela também fala para nós acerca aqueles que são mais novos, aqueles que irão se tornar as famílias, aqueles que estão agora na caminhada, que estão na corrida, mas que também precisa receber e ouvir do legado dos pais. Lá em Deuteronômio 32:7 diz assim: lembre-se dos dias do passado, considere as gerações há muito passadas. Pergunte aos seus pais, e esses lhe contarão, aos seus líderes, e eles lhe explicarão. Fala para você observar, para você levar em conta aquilo que já foi, mas que ainda é. Então nós devemos estar atentos, e nós precisamos, porque a palavra de Deus, por mais que ela seja antiga, ela é sempre nova. Por mais que foi escrita muitos anos atrás, ela é verdade para hoje. E mesmo que todas as pessoas do mundo desacreditem um dia na Bíblia, a palavra de Deus permanece verdade para todo o sempre. Então nós somos a resistência que está sendo bombardeado por uma série de coisas, que vem desconstruindo os nossos valores. Mas nós podemos nos firmar cada vez mais, para nós passarmos
o nosso legado adiante. Eu quero ler com vocês um caso que não deu tanto certo, que está lá em Juízes, capítulo 2, do versículo 6 em diante, que diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram, adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Aqui fala de uma geração, a geração de Josué. Josué, que foi um líder do povo de Israel em vários confrontos com o povo de Israel, confrontos de exército, dominando regiões, e ele pôde participar, ele pôde presenciar a ação de Deus na sua vida, e os seus conterrâneos também puderam ver a ação de Deus, as vitórias, o rio Jordão sendo suspenso, as águas do Jordão. Era um povo, então, que conhecia Deus e as obras de Deus, e foram testemunhas daquilo que Deus fazia. Provavelmente conhecia as leis de Moisés, conhecia a palavra de Deus, conhecia a Torá. Provavelmente falavam com Deus, eles oravam, ofereciam sacrifícios ao Senhor. Eles tinham uma vida espiritual, eles colocavam Deus em primeiro lugar. Depois eu fico imaginando uma segunda geração, uma geração café com leite. É a geração que já ouviu falar dos deuses, do Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, mas ainda não firmou como o seu próprio Deus. Aquele que pede ao pai ou à mãe: você pode orar por mim? Mas que não tem as suas próprias orações. Aquele que conhece passagens bíblicas e alguns versículos de cor, mas não lê a sua própria Bíblia. Aquele que conhece os testemunhos e as experiências dos outros, mas não tem as suas próprias experiências com Deus. Aquele que coloca às vezes a si mesmo em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. De vez de ter uma vida espiritual, tem uma vida carnal. Depois, eu fico imaginando uma terceira geração. Uma geração em crise. Uma geração que já não conhece mais o Deus dos seus antepassados. Que não ora mais. Uma geração que não conhece mais a palavra. Que já perdeu os seus valores. Uma sociedade que não conhece mais diferenciar o bem e do mal. O certo do errado. Uma geração que se perdeu. E foi assim com Josué, com as próximas gerações. Uma geração que se perdeu, que já não conhecia mais os feitos de Deus na época de Moisés
e na época de Josué. Toda vez que você tiver um pai ou uma mãe que não sabe se serve a Deus, muito provavelmente você terá um filho que não serve a Deus. Você precisa ter certeza, convicção e vivenciar na sua casa a vida cristã. Eu tento humildemente ensinar os meus filhos o tempo todo. Já levei eles para viagem missionária, para mais de um. E eu lembro de uma dessas viagens missionárias que eu levei o meu filho. Ele tinha um amiguinho lá. E aí, ele brincou com o amiguinho a semana toda. E no último dia, já perto de ir embora, eles estavam brincando com um pauzinho. Aquela coisa de lutinho. E aí, estava chegando a hora de fazer as malas, e ele foi lá e queria levar o pauzinho para ele, mas quem estava na hora com o pauzinho era o outro menino. E aí ele brigou com o menino, e teve uma briga feia, e eles ficaram sem se falar aquele dia, por causa daquela vareta. Aí eu cheguei assim, sentei com ele, diante do céu, assim, todo estrelado. Falei, filho, você viu os dias que a gente passou nesse lugar? Você viu as coisas que Deus está fazendo? Você viu que você podia estar sem amiguinhos aqui, Deus te deu um amigo? Você viu quantas crianças ouviram a palavra de Deus na EBF? E você está aí preocupado por causa de uma vareta e você está chorando. Deus te deu um amigo e você quer ficar com uma vareta. Aí ele começou a chorar assim. Aí ele pediu perdão para o menino, eles ficaram brincando e acho que nenhum dos dois levou o pauzinho. Mas é o tempo todo, é todos os dias, é toda hora. Lá no Salmo 78, 3 e 7 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Nós precisamos cercar os nossos filhos, nós precisamos cercar os nossos jovens. A ideia não é que eu tenha 400 crianças lá embaixo. A ideia é que cada criança tenha vários adultos que se importe com ela, que conheça ela. Os jovens também, todos os adolescentes, eles precisam ter conexões aqui com a igreja. Eles precisam se sentir bem em nosso meio, eles precisam estar conectados, porque é nessas relações que nós transmitimos o nosso conhecimento, as nossas experiências, as nossas fés, e que nós nos identificamos com este lugar, e com a causa deste lugar, e com o reino de Deus. É por meio das conexões. Não adianta a gente ser um amontoado de pessoas, um monte de gente. Nós existimos para nos relacionarmos, para nós vivenciarmos juntos. Jesus, ele comia o pão junto, eles dormiam, faziam o acampamento juntos, eles viajavam de barco juntos, era uma experiência, era uma vida cristã.
Hoje temos, e se nós conhecermos assim a palavra de Deus, o Antigo Testamento fala sobre a responsabilidade do pai. O pai, a figura paterna, como aquele que passa o conhecimento adiante. E hoje nós temos filhos isolados cada vez mais em tablets, celulares, achamos tudo isso assim muito normal, e temos pouco contato, pouco relacionamento, pais ausentes, falta de experiência com Deus no lar, experiências, não só as experiências antigas, passadas, mas temos que ter experiências hoje com Deus em família. Oramos pela minha esposa em casa, junto com as crianças, eles oram por ela. Estamos vivenciando juntos a enfermidade da minha esposa. Mas eles vão experimentar da vitória juntos. Eles vão experimentar juntos. Eu fico imaginando Timóteo, que era um jovem rapaz. E esse Timóteo, ele teve influência da sua mãe, da sua avó e de Paulo. Eu queria ler um texto com vocês. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as perseguições e o sofrimento que enfrentei. Ele era um discípulo de Paulo, sendo preparado para ser pastor. Lá em 2 Timóteo 3,14 diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. E lá em Timóteo 2, 1,5 diz assim: recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. As verdades mais profundas têm que ser construídas em casa. A igreja é parceira na construção da espiritualidade. A vida com Deus não está garantida pelo fato do filho vir à igreja. Não precisamos de referenciais perfeitos, mas precisamos de referenciais que sejam coerentes. Seu pai, o seu filho, sua criança, seu adolescente, aquele que está perto de você, não precisa ver uma pessoa perfeita em você, mas precisa ver alguém que se levanta quando cai, que sabe pedir perdão, que reconhece os seus erros e que está pronto para ensinar. Nós devemos ser intencionais com essa geração, para que essa geração não se perca mais do que já tem se perdido. Não será tão somente nas formalidades que ensinamos a respeito de Deus, mas também na informalidade, isso é, através da nossa vivência com Deus. Não será tão somente por meio da Bíblia que você dita com a sua boca, mas também através da palavra que você expressa por meio da sua vida, ainda que uma não anule a outra. Ensinamos a palavra e vivenciamos a palavra. E assim nós somos sal, porque o sal, ele tem um papel de contenção para que o alimento não se estrague. Nós somos responsáveis pela nossa geração de hoje. E nós temos um papel muito claro, como pais e mães, como irmãos, pelo cuidado da próxima geração. Eu quero terminar contando uma história. Então vocês imaginam comigo, tá bom? Eu imagino os anjos. No princípio tinha Deus, só Deus. Antes de tudo, tinha só Deus. Mas Deus, Ele é trino. Estava o Pai, estava o Filho, estava o Espírito Santo. E aí, Ele cria os anjos. Criou os anjos. Aí os anjos começaram a conhecer Deus. Então, eles foram conhecendo Deus também aos poucos. O caráter de Deus, aquilo que Deus era.
É tudo imaginativo, tá, gente? E aí Deus falou assim, ó, haja luz. Psh! Aí os anjos, Ele é poderoso. Ele pegou a terra, psh! E aí ele separou a terra das águas. E os anjos ficaram impressionados. E aí Deus foi criando toda a natureza. Os animais, psh, os cachorros, todo mundo, os bichos, gato, anta, tudo, jacaré. E aí foi. E eles impressionados com a criatividade, o colorido e a beleza do nosso Deus. E aí, uma hora, Deus foi lá e começou a fazer do barro uma forma. E eles ficaram assim com a mão no queixo olhando, o que será que ele vai fazer agora? Aí foi fazendo uma forma meia humana, e ele foi lá e soprou nas narinas do boneco, e o boneco, tá! E aí os anjos, vamos fazer junto, gente. E aí, gente, foi lá, mas deixou o homem assim, sem uma parceira para ele, para o homem sentir que a vida não é fácil sem mulher. Deu um tempo para ele. Aí o homem foi ficando maluco, para poder valorizar, entendeu? Deus sabia que o homem dá trabalho, falou, então vou dar um tempo para você vai valorizar o que eu vou fazer agora. E foi. Aí foi lá, foi fazendo a mulher. E aí da costela do Adão, né? Foi a primeira cirurgia com anestesia geral. Aí fez a mulher da costela de Adão. E aí, gente, o que os anjos fizeram, gente? Gente, mas foi uma mulher, tem que ser mais forte. E aí foi. Só que logo em seguida, aconteceu um negócio chato, gente. Os homens foram lá, os dois, e pecaram. Mas eles pisaram na bola feio. E aí os anjos falaram assim, acho melhor destruir. Eles não são dignos. Eles não reconheceram a ele. Eles viraram as costas para ele. Eles já tinham conhecido o Deus poderoso, o Deus santo. Eles conheceram um Deus santo. E os homens pisaram na bola. Aí eles vão lá e conhecem a graça de Deus, porque Deus nos destrói. Deus tem um plano para os homens, e não destrói os homens. E aí vai, e começa, tem mais homens, mais pessoas, mais gente. Aí vai lá uma hora, uma geração inteira se perde. Mas se perde de um jeito que não tem nem mais como voltar. Aí fala assim, agora ele vai acabar com os homens. Mas ele acha uma família. E aí ele salva essa família e os animais. E acaba com aquela geração. Acabou aquela geração. Começa tudo de novo. E os anjos falaram, olha, ele tem paciência com esse povo. Não é fácil. E ele foi. E aí terminou a arca, logo em seguida os homens se juntaram de novo, quiseram ficar grande como Deus, começaram a fazer uma torre. E aí Deus foi lá, espalhou as línguas, aquele povo, foi uma Babel aquele dia, foi para tudo que é lado, gente, o povo. E aí, o que será que esse Deus vai fazer agora? Aí Deus começa a se revelar de maneira mais intensa ao homem, chama Abraão, depois aí vai, Abraão, Isaac, Jacó, e depois ele vai e se revela para Moisés, aí começam os milagres, e os anjos, uma grande plateia, e às vezes ajudando Deus e fazendo coisas assim, incríveis, para tentar levar aqueles homens a não perderem, a não se perderem, e foi, e os anjos vendo tudo aquilo, já mostrou 0 minuto, tem um 0, negativo já, cheque especial dos minutos da pregação. Aí chegou, e aí era muito difícil lidar com essa gente, muito difícil, e os anjos foram assistindo, e os homens pisando na bola, aí um dia, eles estavam em 3, Espírito Santo, Jesus, Deus, e aí ele se reuniu com os 3, um anjo ficou tentando ouvir. Aí eles falaram assim, chegou a hora do filho.
E aí foi Jesus. Mandaram Jesus. Os anjos falaram: Jesus eles vão respeitar. Eles não vão fazer nada com Jesus. E aí os homens foram lá e mataram Jesus. Os anjos ficaram aquele dia, foi o único dia, gente, é tudo alegoria aqui, tá? Mas foi o único dia triste no céu. Depois vocês apagam o que eu falei. Mas foi o único dia triste, os dias que os anjos choraram. Mas aí, eles não esperavam isso. Eles já tinham visto Deus poderoso, gracioso. Mas aí Jesus ele ressuscitou e venceu a morte por amor àqueles homens. E aí eles viram um amor que eles nunca tinham visto antes. Um amor que encheram o coração dos anjos de surpresa, de alegria. E aí Jesus ele vence a morte e aparece lá no céu. E aí os anjos ficam em silêncio vendo Jesus, até que o anjo foi lá e faz hi-fi em Jesus assim. Parabéns, Jesus. Aí um dos anjos pergunta para Jesus: e agora? Aí Jesus fala: agora o quê? Não, e agora? Como que fica? Não, agora é só eles viverem a minha vida que eu dei para eles. Tá, mas aqueles 12 dá conta? Não, aqueles 12 vão fazer o trabalho porque o Espírito Santo está indo lá agora ajudar. O Espírito Santo estava lá, ajudando. E ele falou assim: mas e se os homens falharem? E se eles falharem? A igreja falhar? Aí Jesus falou assim: esse é o meu único plano. Só existe esse plano. Agora a bola está com eles. Gente, o trabalho está com a gente. É só a gente passar adiante. Não vamos perder esse trabalho. Que Deus abençoe a nossa igreja. Em nome de Jesus.